Futebol é um assunto que gera bastante debate. Cada um tem uma opinião sobre um determinado tema e quando duas pessoas discordam, é aí que começa o show. Neste vídeo, vamos relembrar mais algumas das melhores tretas nos programas esportivos. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. E a gente já começa o vídeo com uma discussão entre o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, e o jornalista Wagner Villaron. Conversar com ele. Essa da paciência. O fato de eu conversar não quer dizer que eu concorde com isso daí. Não, mas... Você tá muito enganado, Villaron, e preconceituoso. Não, senhor. Sim, senhor. Não, com todo respeito. Ah, que é isso? Eu não ajudo nada, não vivem do Corinthians, são torcidas sim. Não vivem do Corinthians. Você é mentiroso, você tá mentindo. O que você está falando é uma mentira. Então você prove. Então você prove. Então você prove. Antes de falar, você prova. Usam marcas do clube, usam nomes do clube. Usa marca, todo mundo usa. Vivem do clube. Mas não vive do clube, não. Que conversa é essa? Na minha gestão não tem ajuda pra ninguém lá. Como é que vive do clube? Não tô dizendo que o senhor tá dando dinheiro pra eles. A partir do momento que eles usam a marca do clube, se eu convidar 5 pessoas pra ir ao jogo e lá eles brigarem e eu tenho culpa, você tá viajando. Eu acho que o senhor seria coerente por isso se daí. não tivesse uma interlocução com esse tipo de gente. As torcidas organizadas existem desde quando eu sou pequeno. Fox Sports Rádio era sinônimo de treta, e foi isso aí mesmo que aconteceu quando Benjamin Bach e Oswaldo Pascoal se desentenderam. Aqui não tem nenhum retardado que tá falando o contrário. Aqui não tem tonto e não tem bobo da bola, não. Não tem nenhum tonto da bola aqui pra você. Porque ninguém aqui, eu tomei 35 anos de chuva atrás do gol. Tô te chamando de tonto. Porque o que você tá falando, você tá desrespeitando a opinião de todo mundo. Olha, eu vou te dar a chance de você chegar pra mim e pedir, falar assim, olha, eu me exaltei e eu vou te pedir desculpa. A partir do momento que você fala pra mim que você vai pedir desculpa da atrocidade que você falou pra mim, continuaria a conversar na mão. Você desqualificou todo mundo. Não, Diz que todo mundo aqui tá dando opinião fora de contexto, desconexa. Eu não desqualifiquei ninguém. O que é isso? Eu vou te repetir, eu vou te dar a oportunidade de pedir desculpa pra mim. Não vai pedir? Desculpa do quê, Benjamin? Então, tá bom. A partir desse momento, por favor, eu com você não falo absolutamente nada. O senhor foi desrespeitoso e mostrou... O senhor foi desrespeitoso com todo mundo e não falou nada, Benjamin? O senhor mostrou quem é mal educado e quem não tem caráter na mesa. Não, senhor. O senhor mostrou agora. Não, se o senhor sentiu ofendido, me desculpe. Não, o senhor sentiu ofendido. O senhor pra mim morreu. Se o senhor se sentiu ofendido, desculpe. O senhor pra mim hoje... Mas o senhor desqualificou todo mundo aqui na mesa. O senhor pra mim hoje, fico chateado. Uma pessoa que eu tenho um apreço enorme. E eu tenho por você, você sabe disso. Eu tenho por você, eu não tenho. Eu tenho ofendido, então tá bom. Eu me senti ofendido. A partir de agora, pra mim, o senhor morreu. O senhor pra mim não existe mais. Se tiver que fazer programa contigo, vou fazer. Agora, não conte comigo pra nada. O senhor foi desrespeitoso. O senhor foi comigo, foi com todo mundo e ninguém pode falar nada? O Jornal da Globo também fala de esportes e o clima pesou entre Cris Dias e William Vac. Uma briga daquelas ao vivo. Ainda continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina Vamos falar de vôlei. Tá classificada, né, pra semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Foi uma classificação sem grandes sustos, né? Quem também perdeu a paciência foi Renato Maurício Prado, que ficou revoltado com os erros na abertura do seu programa. Qual é a brincadeira isso, gente? Por isso é no Central Fox. Ninguém responde. Olá, boa noite, estamos de volta. Desculpem as falhas técnicas enormes que nós tivemos aqui e que nos impediram de fazer o início do programa como ele deveria ter sido. Apesar disso, vamos tocar aqui o rolo e tentar fazer uma coisa direita, então. Tudo bem, Roberta? Boa noite. O RMP também ficou irritado com a opinião do Sormani. Mas pelas manifestações que eu tenho visto nas redes sociais, 90% da torcida do Flamengo aprova do Eduardo Menezes que vai estar fazendo. Me desculpe. Eu estou dizendo pelo que eu vejo aqui na você vê mal. Isso tudo depende do time. Se o time brigar para não cair de novo, 90% da... Se o final do ano passado, até a entrada do Vanderlei... O Flamengo está compreendendo que esse momento é o momento... Mas você se acha no direito de dizer que a torcida do Flamengo acha isso? Morando em São Paulo e vendo apenas pelo Facebook. Vamos devagar, tá? Primeiro. Não, mas é verdade. Calma, é verdade. Calma. Primeira coisa. Vamos pro break agora. Vamos pro break. E na Jovem Pan, o clima também esquentou. Quando o assunto era Jorge Jesus, Mauro César e o Pilhado bateram boca ao vivo. Depois de muita história, Renato Maurício Prado vazou declarações, e aí o Bem Amigos foi ao ar ontem, e eu começo com a seguinte pergunta. Alguém quer se retratar sobre o que falaram do Jorge Jesus? Se retratar? Peraí, se retratar? Não, você não tá falando sério. Eu estou falando sério, não tô nem rindo. Mas eu se retratar do quê? Da antiética. Antiética de quem? Foi antiético o Jorge Jesus ontem na entrevista? Ele deu essa entrevista antes do que ele falou? Sim, mas o que ele falou não foi uma entrevista pro Renato Maurício Prado. Você acha que eu perdi meu tempo vendo essa entrevista de ontem? Deveria. Eu não. Claro não, você não vai dizer o que eu devo fazer. Ué, você não vai pautar a minha atitude profissional. Eu não vou assistir uma entrevista vencida. Você viu o jogo do Racing? Entrevista vencida. Então você não pode opinar. Claro que eu posso opinar. Você também não pode opinar, então seria antiético. Não tô dizendo que seria antiético. Você tá colocando palavra na minha
boca, cara. Eu tô dizendo pra você o Mauro, seguinte, não você- vi a você entrevista. Você vai falou- deixar eu falar, você vai falar o Ué, tempo você não todo. deixou eu falar. Não, você... Ué. Então vai, fale à vontade. Sim. Vou dizer o Você- seguinte, eu não vi a te perguntei, você entrevista, entrevista vencida, pra mim irrelevante o que ele falou antes, o que aconteceu foi depois, tenho minhas opiniões, Sim. e pra mim Jorge Jesus são águas passadas. Agora, você fala em retratação, quem vai se retratar, ô Thiago? Ô, Mauro, Retratar do quê? o Jorge Jesus não foi antiético. Ele não foi antiético como taxaram o cara o tempo inteiro. Pelo contrário, quando ele foi Você perguntado... estava no jantar na casa do Kleber Leite? Você estava? Não, você está, então você está dizendo que o jornalista mentiu. Sim, não. Você está O que falando isso? É o que isso? Eu estou entendendo isso. Eu vou falar. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não confio na palavra de alguém que diz o que o outro falou. A minha palavra, o dono sou eu. Então tá bom. Então você está dizendo Sim. que o Renato Maurício Prado mentiu. Eu acredito no Renato Maurício Você Prado. está tirando a palavra da minha boca. Eu acho que um Eu jornalista estou dizendo, experiente como não ele foi entrevista. não iria inventar aquilo. Eu acredito no Um profissional. familiar do Jorge Jesus me falou que muito do que foi vazado não é verdade e que muitas coisas foram tiradas de contexto. Muito não foi vazado, Sim. mas o que não é verdade? Aí que tá. Porque o que vazou? Qual foi a situação que mais gerou crise? Na época da ESPN, Mauro César e Ali Oliveira também trocaram farpas. 6 mil, 500 mil por Quem falou em Robinho e Guerreiro foi a imprensa. Então, a gente tá conversando sobre Eles isso. não falaram, não. Eu não sou assessor de imprensa do Flamengo. Longe disso. Mas eu acabei de falar. Eu não vi nenhum dirigente do Flamengo falando do Robinho e do Guerreiro. Não, do Robinho você ouviu, mano. Nós, imprensa, estamos falando disso. Do Robinho você ouviu. Não, sim, você ouviu o quê? Eles tentaram contratar. Isso. O salário que ele pediu de 1 milhão e 100. Então, eles confirmaram. Eles não vão pagar. Então, mas eles confirmaram. Saiu ali jogado. Não, eles eu confirmaram. confio, amigo. Então, deixa, você vai falar ou eu vou falar? Confirmaram que tentaram contratar. Isso. Não pediram, Então, não. Você acabou de falar. Então fala, Não pediram depois eu dinheiro falo. pra aceitar. Então vai. Ô, Mauro. Tá bom, Alexandre, pode falar. Você Obrigado. vai distorcer as coisas que a gente fala. Não, eu nem tô falando o que você tá falando. Tô falando que o dirigente do Flamengo falou que soldou. Ô, Mauro, a pergunta, então Eu é posso a seguinte. terminar, não? O ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, também discutiu no ar com o ex-árbitro Godoy. Carimba, Luciano, carimba, que a treta foi legal. Com paixão pelo Corinthians, quem liga pra lá e fala assim... Quem fala em nome do Corinthians é a diretoria do Corinthians. E a diretoria do Corinthians jamais interferiu nisso. Nessa daí... O senhor respeite o Corinthians, a diretoria do Corinthians. O Corinthians, o senhor está sendo irresponsável de falar isso. Por isso que eu disse, alguém com sentimento de Corinthians liga pra lá e fala, não, contratamos o Romereta amanhã. O empresário, gente que vai, liga e se oferece. Como oferece coisa pra vocês, oferece coisa pro Goiás também. Então não entra nessa... Ninguém ofereceu nada pra nós. Falar que não nós não oferecemos nada pra ninguém. Nessa hora, todo mundo tem que tirar extremamente infeliz. Não foi irresponsável de falar isso que você tá falando. Não foi infeliz e nem irresponsável. Irresponsável. Nem infeliz e nem irresponsável. Você não foi. Você não foi. Não foi. Nem infeliz e nem irresponsável. Não sou. Eu tô falando o que eu penso disso tudo que acontece. Você tá sendo criança de falar. A história do futebol mostra isso. E vai mostrar lá na frente. O jornalista José Carlos Lippe não gostou nem um pouco do rumo que o programa estava tomando e foi sincerão. A opinião de José Carlos Lippe. Olha, dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, ô Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma p... Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. Não posso comentar nada. Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca, a respeito da fala do Mário Silva, a respeito da fala daquela moça. Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio disso aqui. Se tiver que vir para quê? Para ficar aqui e não poder comentar, quando chegar no momento de comentar, aí diz assim, tem 1 segundo, tem 1 minuto para falar. Eu não preciso de 1 minuto para falar, pô. Numa discussão sobre a troca de passes do time do Flamengo em 2019, Eric Faria deixou o Petkovic irritado. Mas aí, Pet, se tivesse alguém dado pressão, se alguém tivesse atacado, nenhuma... Se o Elton tivesse 3 centímetros a mais, a tua falta não tinha entrado, Pet. Aí eu sim, entendeu? A gente vai ficar na possibilidade, cara. Agora ele pegou pesado. Pegou pesado mesmo. Não, mas é isso. Não, eu quero pegou dizer pesado assim. se tivesse jogado luva. Não pegou pesado. Porque o time adversário não fez nenhuma... Mas será que não conseguiu fazer também? Não Tentou. sei. Me acha tentativa, por isso que tô dizendo. E esse foi mais um vídeo das melhores tretas nos programas esportivos. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no DNA Futebol. Até o próximo vídeo.